Welcome back. We are joined today by Dmitry Polyansky. Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Dmitry Polyansky, ex-representante permanente da Federação Russa na ONU e agora embaixador e representante permanente da Rússia na OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Muito obrigado por tempo, obrigado mesmo. A gente viu que, em abril, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma lista de empresas e instalações em toda a Europa envolvidas na produção de drones e outros componentes usados na guerra na Ucrânia. O ex-presidente Dmitry Medvedev definiu esses locais como alvos legítimos. Agora, claro, estamos vendo um aumento nos ataques com drones em território russo, e isso parece indicar um risco crescente de uma guerra direta ou de um conflito entre a Rússia e a OTAN. Eu queria saber, como o senhor avalia esse cenário? Estamos subindo na chamada escada de escalada? Não tenho a menor dúvida disso. I have no doubts about it, and I'm trying to be very vocal during the meetings of. E eu tenho tentado ser bem enfático nas reuniões do Conselho Permanente da OSCE, onde a gente se reúne toda semana para discutir a situação de segurança na Europa. O fato é que eu não acho que vai haver uma mudança muito brusca entre o momento em que não estamos em guerra direta e o momento seguinte em que estamos, porque essa linha hoje é muito tênue. Como você disse com razão, nós já apontamos várias vezes que os países da OTAN, especialmente os estados bálticos e a Polônia, estão cada vez mais envolvidos em ações militares, de forma direta ou indireta. Como é que dá para avaliar, por exemplo, o uso de mísseis de longo ou médio alcance fornecidos pelo Reino Unido e pela França, que só podem ser ativados com a ajuda direta de especialistas ocidentais? Isso significa que não basta a Ucrânia decidir qual alvo atacar. Alguém desses países precisa apertar o botão fisicamente junto com eles. Isso os torna totalmente cúmplices e, claro, eles compartilham a responsabilidade. Como é que se avalia o fato de estarmos diante de uma situação em que toda a OTAN está fazendo o máximo possível para fornecer ao regime de Kiev armas, artilharia, projéteis, munições de artilharia, drones? Então temos que enfrentar toda a máquina militar da OTAN. Para complementar o que você mencionou sobre a produção das instalações de drones que indicamos recentemente, revelando as coordenadas e mostrando que sabemos onde essas instalações estão, acho que ontem houve uma comunicação da nossa inteligência especificamente sobre a Letônia, mostrando que o país está prestes a lançar ou a ajudar os ucranianos a lançar drones diretamente do seu território. Então não é mais uma questão de fornecer espaço aéreo, que já foi comprovado com os drones ucranianos tentando atingir o noroeste da Rússia. Agora, é o lançamento de drones a partir do território da Letônia, com destino à Rússia. Em que momento alguém vai dizer, sim, agora estamos em guerra direta? Em que momento os militares vão tomar a decisão que precisam tomar, de acordo com todos os protocolos, com toda a rotina e os documentos militares? Eu não acho que isso vá ser um grande acontecimento. Pode acontecer de forma totalmente inesperada, quando as pessoas na Europa perceberem, sim, estamos em confronto direto com a OTAN, e eu não acho que isso vá surpreender ninguém na Rússia, considerando as ações que os nossos vizinhos estão tomando. The actions that our neighbors are undertaking. De novo, é um bom ponto. Não só sobre as armas, mas também sobre o território. A gente tem visto muitos drones passando pelos países bálticos e pela Finlândia, talvez até partindo de lá. E bom, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que embora fossem drones ucranianos, eles não estariam ali se não fosse pela agressão russa. Então, basicamente, estão responsabilizando a Rússia pelo fato de haver drones ucranianos no espaço aéreo deles. Como você avalia isso? Porque, se eles não estão responsabilizando a Ucrânia, nem dizendo para ela não fazer isso, e se a culpa é da Rússia por a Ucrânia enviar drones para o espaço aéreo da União Europeia ou da OTAN, então, quer dizer, em que momento isso começa a soar como consentimento ou permissão? Ou você acha que é mais uma forma de linguagem diplomática?
Well, I think that the diplomatic language is Olha, eu acho que a linguagem diplomática já está quase esgotada nessas situações. E essa lógica tão distorcida que você mencionou é, na verdade, uma continuação da forma como o Ocidente enxerga essa crise. Como se a Ucrânia não tivesse responsabilidade por nada. Eles querem começar a história em 2022. Alegam que nada do que aconteceu antes dessa data existiu. Então, tentam negar nossos argumentos de que a guerra já estava acontecendo ali desde 2014 e que nós fomos para lá para tentar parar a guerra quando todos os meios já tinham sido esgotados. Quando aqueles acordos foram sabotados, acordos que davam uma ótima chance para a Ucrânia recuperar sua integridade territorial no que dizia respeito a Donbas e se tornar um país normal, amistoso em relação à Rússia. a normal, friendly country towards Russia. All this was absolutely dashed, and now it comes. Tudo isso foi completamente arruinado. E agora chegamos a uma situação muito, eu diria, qual seria a palavra certa em inglês? Estranha. Nossos embaixadores, nossos encarregados de negócios, estão sendo chamados aos ministérios desses países e estão recebendo protestos pelo fato de drones ucranianos terem entrado no território deles. Isso aconteceu, por exemplo, na Letônia. E quando meu colega lá perguntou, mas o que nós temos a ver com o fato de drones ucranianos, enviados pelo comando da Ucrânia, terem entrado no espaço aéreo letão e atingido um determinado ponto na Letônia, eles responderam exatamente o que você acabou de dizer agora, que isso não teria acontecido se não fosse pela agressão russa contra a Ucrânia. Essa é a lógica deles. Tudo está sendo meio que explicado pela agressão russa contra a Ucrânia. Agora, cada vez menos pessoas, quase ninguém, usa a expressão não provocada. Antes era diferente. Eu me lembro do meu tempo na ONU, quando isso era quase um mantra, agressão russa não provocada, e por aí vai. Mas depois que o governo dos Estados Unidos mostrou abertura para a ideia de que as causas profundas dessa crise também precisam ser tratadas, se a gente quer falar de uma solução duradoura, pelo menos os países europeus mudaram um pouco a retórica. Eles agora não usam mais essa palavra não provocada, porque isso é ridículo. Todo mundo entende que houve acontecimentos antes de 2022 que levaram à situação em que estamos hoje. Então, de novo, isso é uma lógica completamente distorcida. Eles não enxergam nada do que está acontecendo na Ucrânia. Claro, falam sobre corrupção, mas não na medida em que deveriam falar, porque corrupção existe em todo lugar. Pelo visto, já escreveram o nome Zelensky em letras garrafais, mas ninguém se atreve a pronunciá-lo em público. Tentam meio que manobrar para evitar encarar essa realidade verdadeira. A triste realidade de que o chefe do regime de Kiev também é o chefe dessa rede de corrupção. E sobre a Ucrânia, nada de ruim pode ser dito. Ignoram o fato de que o país comete abusos terríveis dos direitos humanos, da liberdade religiosa, das liberdades políticas, dos direitos das minorias e por aí vai. Para eles, isso simplesmente não existe. A Ucrânia é sempre pura e inocente, e a Rússia é sempre a vilã. Essa é a visão de mundo deles, e não querem mudar. Bom, além dos drones e do uso do território da OTAN, a gente também está vendo outros problemas surgindo na região do Báltico, ou melhor, no próprio Mar Báltico. Fala-se em aumentar a pressão sobre Kaliningrado, e o Reino Unido agora vai liderar um bloco naval criado para enfrentar a Rússia. E continuam aparecendo referências ao que chamam de frota sombria da Rússia. Como você vê isso? Até que ponto a gente está perto de ultrapassar algumas linhas vermelhas aqui? Porque, de novo, muita coisa dessa seria impensável durante a Guerra Fria, mas agora quase não vira manchete, o que é um pouco preocupante. Eu acho que os países europeus estão tentando testar os limites da nossa paciência. E eles podem acabar bem rápido, naquela situação que eu mencionei no começo da nossa conversa, quando já estivermos em confronto direto.
O Mar Báltico parece ser uma plataforma muito provável, uma região para esse tipo de confronto, porque há muitas ações sendo tomadas pelos países da OTAN contra a Rússia. Alguns até falam abertamente sobre transformar o Mar Báltico em um mar interno da OTAN, o que, claro, é um casus belli, como você entende. Which is, of course, a casus belli, as you understand. Some crazy people like Lithuania. Algumas pessoas malucas, como esse ministro da Defesa da Lituânia, se não me engano, estão dizendo que a OTAN deveria mostrar à Rússia que é possível, que tem capacidade de atacar Kaliningrado para, de certa forma, esfriar os ânimos em Moscou. Eu não consigo imaginar declarações mais irresponsáveis do que essas. Todos esses movimentos beligerantes nos levam de novo a uma situação em que um conflito direto já seria um fato, e não apenas algo sobre o qual alguns analistas alertam. E mais uma vez, essa é uma linha muito tênue, e bem, isso pode acontecer a qualquer momento, infelizmente, por causa das ações que os países da OTAN estão tomando, com todas as suas provocações e retórica. Isso, claro, não passa despercebido no meu país. In my country, of course. Well, I spoke a few days ago with Olha, há alguns dias eu conversei aqui no programa com o Sergei Karaganov, que, como você sabe, tem sido bastante influente na mudança da doutrina nuclear da Rússia. E, claro, já aconselhou desde o Gorbachev até o Yeltsin e o Putin. Ele comentou que, no passado, defendia basicamente restaurar o poder de dissuasão da Rússia com um ataque à Europa, e disse que naquela época fazia parte de uma pequena minoria. Agora, segundo ele, essa visão se inverteu, e ele estaria representando a grande maioria. Você sente que há uma mudança de clima em relação a como a Rússia deve lidar com os europeus nesse assunto? Russia should approach the Europeans on this issue? Well, I can tell you that an expert community of Russia, Olha, which is eu very posso te wide, dizer que a comunidade de especialistas na Rússia, que é muito ativa e reúne várias opiniões diferentes, incluindo a de Sergei Karaganov, que é um estudioso muito respeitado, a ideia de usar armas nucleares táticas já não é mais um tabu, eu diria. Muita gente compartilha essas ideias, isso é visível. Mas ainda assim, elas não vêm dos círculos que realmente tomam decisões sobre certas questões. Avarice mangadraentes entre comunidade de especialistas e círculos de tomada de decisão. Mas a mudança é visível, porque muita gente está realmente frustrada. Muita gente diz que já está travando uma guerra direta contra a Rússia, que já está matando soldados russos, que já está participando de ataques contra a infraestrutura civil russa. Então, o que estamos esperando? Essa pergunta está no ar e cada vez é feita com mais força. Por isso, mais uma vez, é um dos motivos pelos quais eu não descartaria nenhum cenário hoje. E bem, a menos que haja um despertar por parte dos nossos vizinhos europeus, eu acho que coisas podem piorar a qualquer momento. I think things can get worse any moment. Well, Putin recently said, though, that the war. O Putin disse recentemente que a guerra provavelmente vai chegar ao fim, ou algo nesse sentido. E isso levanta uma questão. Você vê algum caminho possível para uma solução política ou algum tipo de acordo? Existe espaço para compromisso ou não há nenhuma conversa nesse momento? Como seria possível resolver essa questão agora? Porque eu ouço com frequência os slogans vindos dos países da OTAN dizendo que a guerra vai acabar quando a Rússia sair. Mas, ao mesmo tempo, os europeus, quer dizer, os países da OTAN, já deixaram bem claro que quando a Rússia sair, a OTAN vai entrar. Então isso torna tudo complicado. E, de novo, não há muito debate além disso. Eu queria saber se, além das manchetes da mídia, você tem alguma indicação de que seus colegas do lado europeu estejam dispostos a buscar algum tipo de compromisso em que as preocupações de segurança de ambos os lados sejam levadas em conta, ou se, na prática, Not much at all going on. Well, from my contacts here, Olha, pelos contatos que tenho aqui nos bastidores das reuniões da OSCE, posso dizer que há um grande número de colegas que estão realmente muito preocupados com o que está acontecendo. Eles me fazem perguntas, conversam comigo,
o que não é algo que a gente veria em outros contextos, inclusive no da ONU, onde lidamos principalmente com os membros do Conselho de Segurança. O círculo de pessoas com quem posso conversar nos corredores é bem mais amplo. Mas, ao mesmo tempo, há vários países que rejeitam completamente qualquer mudança nos esforços conjuntos em relação à Rússia, na posição comum em relação à Rússia. E se posso usar essa expressão, eles estão mantendo seus colegas como reféns. Não querem permitir nenhuma margem de manobra para ações coletivas em relação à Rússia. E veja, isso agora está se manifestando de forma absolutamente clara nessa narrativa, que vem ficando cada vez mais evidente sobre começar negociações com a Rússia, designando uma pessoa que possa falar em nome de todos. O problema é que a União Europeia, o órgão que foi criado por benefício econômico de todo o continente europeu, hoje, em grande parte, quero dizer, esses funcionários da União Europeia, os de alto escalão, são eles que estão tomando as decisões. E, de certa forma, estão mantendo todo mundo dentro de um mesmo rebanho, como pastores, observando qualquer tentativa de sair desse rebanho e agir de maneira mais independente. Então as pessoas têm medo, realmente medo, de sofrer represálias da Comissão Europeia, de receber algum tipo de sinal hostil para esta ou aquela capital que seja considerada próxima demais da Rússia ou aberta demais à Rússia. Essa é uma situação muito estranha, vai completamente contra o bom senso. Sobre os esforços de paz, posso dizer que, bem, o caminho para a paz está absolutamente claro agora. E também está muito claro que existe um grupo de países ou de pessoas, ou melhor dizendo, de elites, que simplesmente não querem seguir esse caminho da paz. Eles têm planos totalmente diferentes. É porque não têm uma noção real da realidade, ou por algum outro motivo? Eu não sei. Mas o fato é que existe um grupo de elites, um grupo de pessoas que apostou tudo na continuação dessa situação. E claro, no topo deles está o Zelensky. Aliás, hoje, como talvez você saiba, faz 7 anos da posse dele e já são 2 anos que ele está no comando do poder na Ucrânia, sem nenhuma justificativa legítima até agora. Então ele simplesmente usurpou o poder, e é um dia triste para os ucranianos, que agora estão privados da possibilidade de eleger qualquer outra pessoa. Essa pessoa e seus comparsas, claro, não têm interesse em mudança nenhuma, porque entendem que o fim da guerra significaria o fim do conflito armado. E o fim do conflito significaria que eles teriam que ser responsabilizados pelo que fizeram com o próprio país. Eles não querem essa mudança. Querem que o país lute até o fim, mesmo que isso signifique sacrificar todo mundo na Ucrânia. Há também outros na Europa que estão por trás dessa elite ucraniana corrupta e que eu diria tem seus próprios motivos para mantê-la no poder e para manter a situação em torno dos escândalos de corrupção num nível muito, muito baixo de ebulição. E esses grupos juntos fazem de tudo para convencer todo mundo dessa visão muito distorcida, eu diria, desse pensamento ilusório de que tudo está indo bem para a Ucrânia, no campo de batalha, que tudo está indo mal para a Rússia e que a Rússia está à beira de perder todas as suas vantagens estratégicas. Eu acho que eles estão muito perto desse momento. E eu disse isso abertamente na última reunião do Conselho de Segurança. Estamos de volta àquele ponto em que eles vão, de novo, dizer que a Rússia tem só um punhado de mísseis para lançar e que para fabricar novos a gente precisa tirar chips de micro-ondas e de máquinas de lavar. Acho que já vimos isso antes. Essas pessoas simplesmente não se importam com quão absurdas soam as declarações delas. Elas podem fazer, e vão fazer, de tudo para manter as coisas como estão, para manter os ucranianos lutando e causando o máximo de dano possível à Rússia. Mesmo que isso signifique que depois não vai sobrar Ucrânia nenhuma, que o país inteiro vai ser sacrificado. Todos eles, não só os homens, mas as mulheres também. Acho que eles estão muito perto desse ponto. E o caminho para a paz é totalmente claro. Nós queremos uma situação normal nas nossas fronteiras. Existem regiões que expressaram o desejo de se unir à Rússia
e nós as aceitamos de acordo com a Constituição delas e com a nossa. Isso significa que os territórios dessas regiões devem ser libertados, seja por meios militares, seja com consentimento dos ucranianos. E também fica a grande questão: como vai ser o resto da Ucrânia depois disso? Nós não vamos tolerar o mesmo regime no restante da Ucrânia. Um regime que claramente não cumpre seu dever de respeitar os direitos dos falantes de russo. A Ucrânia é o único país do mundo que proibiu oficialmente a língua russa, na verdade, qualquer língua. E faz isso em total contradição com as próprias disposições da sua Constituição. Está pisando na própria Constituição. O que queremos é um vizinho normal. Queremos um país normal nas nossas fronteiras, que não ameace a Rússia. Queremos o país com o qual assinamos um tratado de boa vizinhança, no momento em que Rússia e Ucrânia surgiram como estados independentes. Muita coisa foi feita na Ucrânia em contradição com esse tratado. Então, o que queremos é garantir que não surjam mais problemas vindos do território ucraniano. É simples assim. Essa parte está clara, todo mundo entende isso. Mas algumas pessoas preferem ignorar essa triste realidade. Ou seguimos por esse caminho, ou teremos que continuar lutando com todos os meios possíveis, o que trará consequências negativas previsíveis para a Ucrânia como país. E também um risco crescente de um confronto militar direto entre a Rússia e a OTAN, com todas as consequências previsíveis para todo o continente europeu. É simples assim. Minha última pergunta é a seguinte: você vê algum futuro para a OSCE no papel de administrar a segurança europeia? Porque, mais uma vez, durante toda a Guerra Fria, a gente tentou encontrar uma forma de superar essa política de blocos. E desde os acordos de Helsinki, em 1975, começamos a trabalhar em algumas fórmulas. E em 1990, tivemos a Carta de Paris por uma nova Europa. A ideia era que não houvesse mais linhas divisórias, nem política de blocos, que tivéssemos uma segurança indivisível. E também essa instituição que criamos, a OSCE, onde você é, claro, o embaixador e representante permanente da Federação Russa. Mas, em meados dos anos 90, ficou claro que aquela ideia de uma arquitetura de segurança europeia essencialmente inclusiva, em que buscaríamos segurança uns com os outros e não uns contra os outros, acabou sendo deixada de lado em favor da expansão da OTAN. Só que agora a gente vê cada vez mais conversas sobre uma possível fragmentação da própria OTAN. Os Estados Unidos já não têm o mesmo nível de compromisso. Estão apenas se ajustando a uma nova distribuição internacional de poder. Você acha que, diante dessas mudanças, existe alguma chance de retomar a ideia de uma arquitetura de segurança realmente inclusiva? Uma em que a gente não se concentre apenas em se dissuadir mutuamente com o maior número possível de armas, mas volte a buscar aquele objetivo que foi defendido por tantos anos? Olha, a OSCE está, infelizmente, em respiração artificial, se eu posso usar essa expressão, muito perto de um coma. Porque a forma como essa organização foi criada, a maneira como era vista pelos nossos antecessores, é totalmente diferente de como ela funciona hoje. Essa organização nunca foi pensada para ter uma mentalidade de blocos. Ela foi criada justamente como uma alternativa a isso. Foi criada para ser uma organização que pudesse garantir segurança para todos. E ela produziu muitos documentos muito importantes, muitas ferramentas valiosas que ainda existem. Ninguém está dizendo que essa ou aquela ferramenta ficou obsoleta e que nunca mais será usada. Elas ainda fazem parte da caixa de ferramentas da OSCE. Mas os países da OTAN, em vez de aproveitarem essa oportunidade para construir uma arquitetura de segurança para todos, uma segurança indivisível, incluindo a Rússia e os demais, escolheram outro caminho.
Eles sacrificaram tudo em nome dessa expansão da OTAN, sem limites, sem justificativas. E a OTAN é um bloco agressivo, como todos nós estamos vendo agora. Ela precisa designar um inimigo, e era só uma questão de tempo até que deixassem claro que a Rússia seria vista como inimiga, como adversária. Eles não conseguem viver numa situação em que não exista um adversário. A pergunta é: qual é o sentido de manter a OTAN? E isso é totalmente prejudicial para o perfil da OSCE, para os seus princípios fundadores. Passo a passo, todos os tratados, todos os acordos, todas as medidas de transparência e de fortalecimento da confiança foram minados por esse comportamento dos países da OTAN. A OSCE mostra um quadro muito triste, porque em vez de discutir esses conceitos de segurança comum, em vez de enfrentar os desafios que todos nós temos e que poderíamos encarar de forma mais eficiente se uníssemos forças, essa plataforma acabou sendo monopolizada pelos países da OTAN. E eles tentam usá-la como um instrumento numa guerra híbrida contra a Rússia. Tudo gira em torno da Ucrânia. Tudo está contaminado por essa percepção equivocada do que aconteceu na Ucrânia e do porquê aconteceu. Eles simplesmente não querem ouvir nada. É como se fosse uma trincheira. E nós estamos em trincheiras diferentes ali, claro. Não há diálogo, esse é o problema. O diálogo acontece só nos corredores, onde dá para conversar sobre algumas coisas, mas não em nível de decisão. Eu espero que isso pelo menos gere uma certa consciência nos meus interlocutores com quem eu falo. Mas se você olhar para o lado formal da OSCE, vai ver que é só conversa vazia e ameaças vazias contra a Rússia. Tudo é colocado na conta da Rússia, e cada evento é usado pela Ucrânia e pelos seus patrocinadores para reforçar essa narrativa anti-russa, russofóbica. É um quadro muito triste, e claro que isso levanta muitas dúvidas sobre o futuro dessa organização e sobre o que ela realmente agrega. Ela não pode ser só mais uma ferramenta para criticar e atacar a Rússia ou os países ocidentais. Eles já têm o Conselho da Europa, do qual nós saímos. Eles têm, claro, a União Europeia. Podem passar horas ali atacando a Rússia e, de certo modo, se animando com rimas russófobas e outras coisas do tipo. Mas essa é uma organização séria que deveria lidar com as questões de segurança europeia. E é exatamente por isso que estamos lá para tratar desse assunto. Continuamos lá, não estamos nos retirando. Ainda tentamos usar essa plataforma para apresentar nossas posições, nossas avaliações para os nossos vizinhos europeus. Mas, se continuar desse jeito, eu não apostaria muito no futuro dessa organização. E, infelizmente, há muitos países que estão dispostos a fazer de tudo para mantê-la nesse estado, como se estivesse respirando por aparelhos, ignorando o fato de que pode acabar entrando em coma e desaparecer completamente como instrumento da OSCE. Seria, claro, uma pena, mas é exatamente esse o cenário que eles estão criando, e bem rápido. Isso é amplamente reconhecido como o problema de um retorno à política de blocos. Ou seja, o sistema de alianças depende de um conflito constante. Na verdade, quando a paz se estabelece, esses sistemas de alianças tendem a se desfazer. Foi por isso que, nos anos 90, esse era o principal debate dentro da OTAN, ou atuava fora da área, ou saía de cena, porque era preciso encontrar uma nova missão para manter as estruturas de poder unidas. Enfim, natme benchu seu tempo, então meras bem nessimatis envies e marambirs, varrador, is slang. So I just want to thank you again, Ambassador, for your time. Reis Znang.